Olá, estamos aqui de volta, vamos bater um papo de novo aí sobre a questão do risco político, agora focado num caso prático nosso do Brasil, que foi a questão das eleições presidenciais, que nós tivemos aí uma briga aí forte, aí, um antagonismo entre o PT e o PSL, quer dizer, tivemos aí sobre o Haddad e o Bolsonaro, mas o ponto principal foi a questão de a gente entender a análise que foi feita, principalmente sobre o perfil do Bolsonaro, e que alguns analistas internacionais, no nosso ponto de vista, publicaram inúmeras matérias, inclusive saiu no Times, no internacional, completamente errada a questão para o Bolsonaro. Então, algumas consultorias internacionais aí, grandes e sérias aí, não sei porquê, tinham uma visão distorcida do candidato Bolsonaro. Como, por exemplo, algumas chamaram o Bolsonaro de nacionalista populista e afirmaram que esse tipo de pessoa e político, Bolsonaro, estava prosperando no mundo inteiro, o perfil dele, e nas maiores democracias do mundo, tipo Estados Unidos, Filipinas, Itália, e agora no Brasil seria o próximo passo. Falava que a cobertura mediática do Bolsonaro, que era a mídia social, concentrou-se na sua retórica machista, tá certo? E no estilo de confrontação, e que prometia varrer o Brasil do crime urbano e da corrupção endêmica, que com isso fosse um grande mal. Claro que é, óbvio que é. Esse foi o mote da campanha dele. Já demais. Isso não é ser machista, muito pelo contrário, normal. Em relação à política externa, também afirma que seria uma ruptura acentuada com o passado recente. E elogia, absurdo isso daí, achei uma grande estupidez, inclusive, desculpe falar, mas tem que ser direto. Falou que elogiava a política externa brasileira antiga, que era do PT, desculpe falar abertamente, dos bancos do governo brasileiro, nós, ligados por Lula e pela Dilma, que abraçaram o papel de peso das Américas, e tirando a hegemonia americana. Quer dizer, deu um freio nessa hegemonia americana. Como que deu esse freio? E aonde? Emprestando dinheiro para quem? Cuba e Venezuela. Ou seja, vamos receber? Nunca. Tchau. O BNDES deu esse dinheiro, prestou esse dinheiro, e nós aqui do Brasil ficamos chupando o dedo. Português claro. Quer dizer, então a análise foi mal feita. A análise foi totalmente distorcida. Então parece que o pessoal não conhece a história e esqueceu de olhar o mapa da América do Sul, um quesito geopolítico. Pois grande parte dos países aqui que eram centro-esquerda ou socialista, eles deram uma guinada para a direita. Isso é importante, tá certo? E ele ainda falou, na verdade, essa consultoria internacional, que Índia, China, África do Sul, e o Brasil também, o Brasil dava um contrapeso contra a hegemonia americana, tá certo? Não vejo aonde. Desde quando a China ia obedecer os Estados Unidos? Não dava, não tem como, meu ponto de vista, tá certo? E que Bolsonaro enxergava que as infraestruturas críticas, ou enxerga que a infraestrutura crítica do país não deve estar nas mãos de estrangeiros. Isso é verdade, ele enxerga isso, a postura dele. Só que o Paulo Guedes, na verdade, é totalmente a favor da privatização. Então ele é totalmente liberal, Então isso é um ponto importante. E que ele, Bolsonaro, é contra os chineses. Isso seria terrível para o Brasil. Não é terrível para o Brasil, não é tão grave assim, tá certo? A China é bem-vinda para o comércio, comprar commodity, produto, tá certo? Mas não para assumir a infraestrutura, tá certo? Como é que ao contrário de Trump, Bolsonaro serviu a pátria, quer dizer, foi soldado, foi capitão do exército, tá certo? E a sua retórica, na verdade, é uma questão muito mais forte em relação à pátria, tá certo? E que isso reflete, e vai refletir no desgosto público generalizado dos escândalos políticos. Então ele puxava muito para isso. Não, a sociedade estava contra isso. A sociedade estava cansada dos escândalos. A sociedade estava cansada, na verdade, contra, na verdade, os políticos corruptos. Isso é um ponto importante. Não era o Bolsonaro. O que ele não entendeu é que qualquer candidato que falasse o que o Bolsonaro falou, teria, na verdade, o quê? A expectativa e ganharia a simpatia do público. Ponto. Não é o Bolsonaro apenas. Claro, tem o lado dele como líder e etc. Ele pegou e surfou na onda. Surfou na onda, excelente.
E o pessoal fez uma análise dizendo que ele, a pessoa, né, nasceu em função disso. Não, não foi. Ele conseguiu enxergar antes e começou a trabalhar antes, tá certo? E que falou que Trump e Bolsonaro possuem o poder o quê? Da capacidade, olha que absurdo, extrair explicitamente de um grupo de cidadãos contra outro. Ou seja, ele joga um brasileiro contra outro, na verdade, como única saída. Absurdo. Isso não existe. Isso é uma posição tola, uma análise, meu ponto de vista, uma análise rasa. Então esse é um fator, meu ponto de vista, da consequência do status quo. Nós tivemos aqui no Brasil o mensalão, o petrolão, temos a criminalidade. Isso não foi criado pelo Bolsonaro, isso é fato existente. Surfou na onda para dizer que isso existia e que tinha que ser sanado, ponto. Outro ponto foi o nós contra eles. Isso já existia desde 14, na última eleição presidencial, Dilma versus o Aécio, PT versus PSDB. Isso existia, existiu. Isso é fato, gente. Então, esta análise é complicada por quê? Porque se colocar isso numa matriz de risco, colocar isso numa interconectividade, isso cria uma visão míope do quê? Do impacto que pode causar no nosso negócio, tá certo? Então isso cria, na verdade, pode criar uma desaceleração de investimentos no Brasil, completamente errada. Cria, por exemplo, uma visão de teoria da conspiração. Cria, na verdade, uma visão totalmente torpe. Eu não entendi como que as pessoas enxergavam dessa maneira, tá certo? Então criou aqui, por exemplo, uma visão que a globalização era completamente, né, os globalistas enxergam a cooperação, né, como uma forma de estar fazendo uma integração. E os nacionalistas, estilo Bolsonaro, não enxergam uma vantagem em compartilhar valores. Não enxergam dessa maneira. Por quê? Isso aí é teoria, para mim, da conspiração. Afirma que Bolsonaro é mais uma vitória profunda, onde cada vez mais nações passam a enxergar somente o próprio umbigo. Ou seja, Bolsonaro vai enxergar somente o Brasil, só que é o Brasil, e o restante não. E fala, na verdade, que o PT não. O PT foi uma coisa boa, teria uma visão ótima, uma visão do mundo. Não tem como fazer isso daí. Quer dizer que se na Venezuela houver uma queda do governo do Maduro, o que vai acontecer vai ser o quê? Depende de quem, tá certo? Quer dizer, o mundo tá contra isso daí. A Venezuela hoje está num estado hoje de miséria, tá certo? Completa. A população está contra, está indo. Lá tem uma ditadura, na verdade, forte, firme. Isso é um fato. Não tem o que falar. Isso é um fato. E o pessoal fica afirmando coisas que são completamente absurdas. Ou seja, quem está enxergando no próprio umbigo é quem fez esse tipo de análise. Uma visão totalmente míope, pessimista, e não enxerga qualquer qualidade do novo governo. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que é uma visão totalmente deturpada, tá certa? Afirma ainda, erroneamente, que o PT é centro-esquerda. Desde quando? O PT é socialista, ponto. Tá certo? Não tem como você falar. Fala que o Haddad é um líder, um dos grandes líderes, né? De um grandes partidos do Brasil, PT. Como? Toda a cúpula do PT foi presa, tá presa, tá certo? Sofrendo processo de corrupção. Roubou o Brasil. Provocou um dos maiores escândalos do Brasil hoje, tá certo? Inclusive na nossa Petrobras. Quer dizer, não tem como afirmar isso daí. Pelo amor de Deus. O cara não lê jornal, está no Times. Eu não consegui entender isso daí. Sinceramente, me desculpem, não consegui entender isso daí. Então não tem porquê. Eu não consegui ver. Não consegui ver, tá certo? E o cara não conseguiu ver que, por exemplo, o Haddad no primeiro turno era ventríloco, na verdade, do Lula, que era presidiário. Ventríloco. Não enxergava isso. Ia pedir bênção toda semana lá em Curitiba, no presídio. Então, senhores, não vi. Fala que o Bolsonaro vai idolatrar a ditadura. Não tem ditadura no Brasil. Nem vai ter. Não tem espaço para isso mais. E que o povo confunde o baixo padrão de serviço com corrupção. Estupidez. Estupidez. Corrupção é uma coisa. O baixo padrão de serviço é outra. Nós temos baixo padrão de serviço pela corrupção. Aí sim. Aí sim. Aí tá certo.
Mas não é confundir o baixo padrão com corrupção, pelo amor de Deus. Quer dizer, então aqui não tem corrupção, só tem baixo padrão de serviço. E nosso povo, o povo inteiro é ignorante, é burro. Quer dizer, quem votou no Bolsonaro é burro, não está enxergando isso. Eu não consigo entender essa análise que foi feita. Isso está escrito, hein? Escrito, tá certo? Saiu no Times, quer dizer, eu bato nisso, senhor, porque é importante falar para vocês, e eu quis expor essa opinião, porque eu não consegui enxergar a análise que foi feita, tá certo? Não deu para falar. Fala que o Bolsonaro é um político que saiu ileso dos escândalos, isso ele fala, que por isso abriu a porta para a eleição. Óbvio, foi o único que saiu ileso do Mensalão, aonde Joaquim Barbosa o elogiou. E depois o Joaquim Barbosa falou que ia votar no PT. Incoerente. Era desconhecido? Era um outsider? Era. Mas ganhou. Ganhou por quê? Porque surfou na onda e falou que ia bater de frente contra isso tudo. Tá certo? Não teve problema nenhum. Então esse foi o ponto principal. Não tem muito disso daí não. Disse, né, que o Bolsonaro não quis fazer acordos com nenhum partido. É isso mesmo. Não aceitou nenhuma doação. Perfeito. Por essa razão terá que fazer o velho jogo do toma lá da cá. Porque o partido dele fez uma análise antes, não iria conseguir, na verdade, patamar mínimo. Errou redondamente, está aí a prova. Elegeu uma bancada grande, 52 deputados, entre eles, os deputados, com as maiores votações que o Brasil já teve. Então, isso quer dizer o que como sintoma? O brasileiro quer mudanças radicais. Ponto. Isso é a prova. Esta é a prova. Então, a análise, a interconectividade, vem daí. Ou seja, o que isso significa para nós, senhores? Meu ponto de vista agora. Se eu pegar a interconectividade, pegar os fatores que estão aí colocados à nossa frente, isso impacta positivamente, ou seja, dá um ar de mudança forte em relação ao que vem pela frente. Positiva, do meu ponto de vista. Certo? Porque o povo brasileiro está apostando nisso. E temos que conseguir isso daí. E as nomeações que estão sendo realizadas hoje dos ministros estão seguindo essa linha. Então, a análise que foi feita foi uma análise pobre. Foi uma análise rasa. Tá certo? Ele afirmou ainda, né, que a população que votou nele foi contra o contexto atual, por não ter melhor. A população que votou nele, parte pode até ter feito isso. Só que grande parte do eleitorado do Bolsonaro que possuía o quê? O segundo grau para cima. Então não eram pessoas de baixa renda ou de baixo, né, nível. Tinham cabeça, senhores. Tá certo? Quer dizer, essas pessoas aí não tinham inteligência suficiente para isso. E que o Brasil está se tornando de extrema-direita. Extrema-direita. Então, total equívoco dele. Por que extrema-direita? Por quê? Nós estamos mudando, sim. Saiu de esquerda, que era... O PT é de esquerda. Não é centro-esquerda, não, desculpe. É de esquerda. E está vindo para a direita. Por quê? Porque não deu certo a esquerda. Ou deu certo? O Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado. Quebramos o Brasil. PT quebrou o Brasil. Acabou, ponto. Isso é uma coisa da realidade. Se alguém discordar, por favor, mande para mim e-mail que eu publico e afirmo. Os números dizem isso. Tá certo? Não tem como. Ele afirma que nós estamos desesperados. E estamos mesmo. O Brasil está quebrado. Temos 12 milhões de desempregados. Indústria parada. O pessoal não quer investir no Brasil. Então, tecnicamente falando, na interconectividade, nosso cenário é ruim. Óbvio. Então, exigir mudança. Tá certo? E a nossa mudança é de longo prazo. No mínimo 10 anos. Não tem jeito. Em 4 anos não vai fazer. E também não entendi os vários aí também, pessoal que estava de plantão, tá certo? Pessoal que vinha de Harvard, pessoal que veio da Europa, falar que o Bolsonaro, tido aí o governo do Bolsonaro, tivesse sintomas, vejam só que absurdo, sintomas de fascistas, governo fascista, né? Então teve até o Levitt que veio para o Brasil aqui, deu entrevista, lançou um livro, esse livro aqui, né? Que é Como as Democracias Morrem, na verdade, está aqui, né? Eu comecei a ler, do Steven
Levinsky e de outros, de Harvard e tal, e que ele publica na página 33 dele, ó, tá certo? Isso foi até o pessoal da Cruzoé também já tinha falado sobre isso daqui, e estou ratificando o que eles falaram. Tem um checklist aqui dentro, para poder a gente saber quais são, na verdade, né, os sintomas de governos que podem ser ou podem se tornar fascista. Se a gente comparar o programa de governo do PT, o primeiro que foi lançado e foi colocado lá no TCE, com o do Bolsonaro, o PT dá de 10-0 no do Bolsonaro. E o nosso amigo Levinsky fala que não. Então, tem alguma coisa errada. E tem alguma coisa errada. Não sei se foi miopia, não sei se não entendeu o programa, não sei se traduziram errado para ele. Eles não falam português, obviamente, então fizeram a versão em inglês. Não entendi. Não entendi. Desculpe, mas não entendi. O que eu quero ressaltar com vocês é que uma visão, uma interpretação de analistas internacionais com certo renome, soltar isso para o mercado internacional, isso impacta a gente. Impacta o Brasil, impacta o mercado brasileiro e impacta as empresas brasileiras. Então eu considero isso uma falha muito grande. Fiz questão de falar isso daqui. Se a gente fizer a interconectividade, é ruim, tá certo? Não concordo com isso plenamente, né? Como especialista na área de riscos, né? Colocando no software nosso que no Interrisk não é isso que acontece, e não é isso que vai acontecer, tá certo? Não é isso que vai acontecer, tá certo? No final, né, esse analista, que é uma consultoria grande, né, que ele fala até, manda um recado filosófico para o país, né, ele fala que, na verdade, o Brasil não é o país cuja política está passando por uma mudança fundamental. Fala que o Bolsonaro mostra que no ambiente político de hoje, o Brasil, o mensageiro, é muitas vezes mais importante que a mensagem, ou seja, né, o mensageiro que é ele, né, é mais importante que a mensagem em si, que o conteúdo em si que nós temos que poder fornecer. Discordo radicalmente dele, não entendo. Tanto é que isso aqui é verdade, né, que eu estou falando com vocês, que ele não comenta em local nenhum, na verdade, a questão do segundo turno, a mudança que o PT fez em estar tentando brigar pelo segundo turno. E um ponto importante, o diretor dele fez uma avaliação no jornal Valor Econômico, né, sobre o Brasil, e o diretor dessa consultoria para a América Latina, que é um brasileiro, e fez uma avaliação totalmente diferente do que ele fez e que publicou no Times. Então, não se falam, tá certo? Desculpe, não se falam, não se bicam. A avaliação feita por esse diretor brasileiro bateu e bate, né, com o que nós acreditamos que seja realmente o pé no chão. Então eu creio que houve alguma dicotomia, né, entre, né, a questão, né, de visões completamente diferentes, ou alguém passou versões errôneas para ele, ou ele não entendeu bem, ou não estudou muito bem a geopolítica. Desculpe falar abertamente, mas eu tenho que vir aqui a público gritar e falar, porque a gente não pode deixar, né, que estrangeiros venham aqui e venham falar o que acham que tem que falar, sem entender a nossa realidade, tá certo? Cabe a nós brasileiros, né, estar brigando por aquilo que nós achamos que é correto. Então tive que vir a público aqui falar sobre isso, colocar a minha cara aqui para poder apanhar perante quem discordar. Estou à disposição, entre em contato com a gente no nosso e-mail, pode entrar, mas eu discordo radicalmente. Discordo radicalmente aqui do book aqui do nosso amigo aqui, do Steven Levitsky, e discordo também da forma como foi feita essas análises que foram publicadas aqui no Times e outras revistas internacionais, completamente obtusas, tá certo? Colocando vocês aí na análise de risco, na matriz de criticidade e na matriz, na verdade, de impacto cruzado, vocês vão ver que isso aí não é verdade, a gente vai dar um tiro no pé. Vai acontecer justamente o contrário. O caminho é outro a ser seguido. Senhores, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela paciência aqui e estamos à disposição. Muito obrigado.